Olá pessoal, estamos de volta com o programa Soraya Vieira pela TV Metropolitano e hoje, prazerosamente, recebendo Maria Feliciano do Rego Torquato, professora, supervisora do ensino médio, professora da UERN pelo campus de Pau dos Ferros. Ela tem um currículo longo, mas tenham paciência. Presidente da OAB, seção de Pau dos Ferros. Fundadora da escola Jesus Menino, no Alto São Geraldo, Mundo da Criança, no centro da cidade. Diretora do 14º NURI, por 3 vezes, a 15ª DIRED. Idealizadora do Centro Cultural Joaquim Correia e a sua primeira coordenadora. Fundadora da Associação Beneficente Irmã Ana Maria, que é a Biamar. Primeira secretária municipal de Educação. Primeira secretária municipal de Assistência Social, vereadora e presidente da Câmara de Constituinte Municipal, primeira presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, criadora da FECUM, que é Feira Cultural do município, que deu origem à FINECAP, que nós vamos falar bastante nela, coordenadora estadual do Programa de Assistência Educacional dos Municípios, vice-prefeita por 2 vezes e prefeita interina por 30 dias. Portanto, hoje Maria Rego, de tudo isso, ainda mulher, mãe e uma série de coisas que começou na cidade de São Miguel. Então, bem-vinda, Maria. Me fale sobre o seu início da sua trajetória na linda Serra de São Miguel. Bom, eu nasci em São Miguel, com 9 anos saí de São Miguel, fui aprender as primeiras letras na cidade de Maranguape, no Ceará, onde moravam familiares meus. Por lá passei 9 anos. Voltei de lá ainda com o ginásio não concluído. Adolescente, comecei a não gostar e arranjar confusão por onde estava, vim para casa, né? Chegando em São Miguel, eu estava já com 17 anos e comecei a ensinar particular. Tendo como ganhar pão, meus pais eram pobres, eram agricultores, e a gente precisando de dinheiro e muitas vezes não tinha. Então, e o pessoal proclamando, pedindo para que eu fosse ensinar particular, e eu achando que não dava conta, mas aí comecei. Naquela época preparava aluno para exame de admissão no Diocesano em Mossoró, que era o mais próximo. E por aí eu comecei, nunca mais faltou um dinheirinho na mão e eu achei muito bom, né? Então ingressei nesse caminho da educação. Depois, quando eu completei 18 anos, fui convidada para entrar para o Estado, entrei e continuei. E o namoro com o Chico, começou lá ou foi aqui em Pau dos Ferros? Não, começou Chico lá. Torquato, o saudoso Chico Torquato, auditor fiscal do Fisco Estadual, em memória, hoje que foi o responsável por Fabrício, por Fábio, Mona Lisa e Fabíola. Então ela vai falar agora sobre o início desse namoro e até o casamento. Como ele era irmão de Zé Torquato, Sim. de São de Luís Gomes, ele veio morar em São Miguel. Certo. Né? Aí ele veio morar em São Miguel e por lá ficou e no vai e vem das calçadas e das festas nós começamos a namorar. Né? Sim. E desse namoro nós chegamos ao casamento. Casamos em São Miguel. Fabíola nasceu em São Miguel. Sim, foi. Mas quando Fabíola nasceu, com 3 meses, nós mudamos para Pau dos Ferros porque ele foi transferido. Sim. O físico, ele foi transferido pelo diretor do físico da época aqui para Pau dos Ferros. E foi aquele Deus nos acuda, eu chorei, eu chorava demais. Toda sexta-feira ia para São Miguel. Sim. Mas hoje eu choraria muito mais se fosse para voltar. Acredito que foi uma paixão grande. A paixão grande que eu amo Pau dos Ferros. Você foi logo ser vizinha, logo de fato ali com Nossa Não, Senhora? a primeira casa que eu morei foi ali, aquela casa que pertence ainda à família de João Silvano. Sim. Ali, naquela rua Certo. perto de Doutor Pedro de Odes. Sim. Dali eu morei naquela casa que hoje é a Unimed, Certo. né? Depois foi que eu fui para aquela. Certo. Aí hoje ela mora na vizinha Nossa Senhora da Conceição, que com certeza é o Zé Flúvio muito bom. Então, desse casamento, começa também a vida de Maria na educação. É inquestionável o seu trabalho na educação aqui em Pau dos Ferros. Então, Maria, fale do seu início na educação daqui, porque eu sei que você foi responsável por toda uma revolução na educação. Eu cheguei aqui, a primeira escola que eu trabalhei foi a Escola Estadual Biratã Galvão. Certo. Fui ser bibliotecária lá. Eu não tinha ainda o pedagógico, o curso normal que era exigido da professora. Certo. Fiz em Pau dos Ferros quando ele chegou. Você sabe que aqui tinha o normal regional,
Aí quando chegou o pedagógico, eu fiz. E depois fiz vestibular, meu sonho era direito. Sim. Né? Meu sonho era fazer direito. Fiz. E logo que eu terminei o curso de direito, recebi a visita de Dona Maria Elisa, que era coordenadora do campus avançado de Pau do Céu, e foi me convidar para ensinar EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, que é uma matéria que sempre era ensinada por juiz ou por advogado, e como naquele tempo era FURN, era Fundação Universidade Estadual, um negócio assim, né? Era FURN, passava 6, 8 meses sem receber dinheiro, 4, 3, aquela coisa. Então todos os advogados, todos os juízes saíram. E ela me fez um apelo muito grande, porque tinha uma turma que se não tivesse aquele professor naquele resto de ano, essa turma não colava grau. Então eu aceitei o apelo dela, que é uma pessoa que eu estimava muito, eu gostava. Ainda gosto, quero muito bem a ela, sabe? Aí eu fui e aceitei ensinar o tal do estudo de problemas brasileiros. Ela me trouxe logo um livro de um general dessa altura, né? E por ali eu fui meio constrangida, mas topei, né? Aí depois fiquei lá, sabe? Fiquei lá e lá me aposentei. Eu tinha um tempo de serviço da Prefeitura de São Miguel, acho que eu trabalhei em torno de uns 17, 18 anos na faculdade, aí com o tempo de serviço que eu tinha em São Miguel, me aposentei. E advogar, eu advoguei acho que uns 10 anos, deixei de advogar, acho que em 97, 98, por questões pessoais, né? Então, de fórum íntimo, não voltei mais a advogar, nem voltarei. Maria, eu admiro pela sua capacidade de mulher inteligente e com foco da educação, para se ter ideia, 3 vezes diretora do NURI. Maria, a educação naquela época do NURI, como você pode... Primeiro, eu fui nomeada secretária de Educação do município, fui a primeira secretária de Educação do município. Era um trabalho ainda muito simplório, como se diz, né? Dependíamos mais da cabeça, da criatividade de cada pessoa que assumisse, porque a gente não tinha onde buscar muitas informações, não era como hoje, que tem treinamento, tem curso, tem aperfeiçoamento, tem reciclagem, não existia isso, né? E da Secretaria de Educação, com 2 ou 3 anos que eu estava lá, fui convidada a ser diretora do NURI. E no tempo era 4º NURI, depois ficou 10º. Né? Aí eu aceitei e por lá eu fiquei praticamente 12 anos. Porque eu saí, depois voltei a convite do governo para implantar os centros escolares, foi uma coisa que durou pouco. Aí eu implantei, depois está tudo implantado, eu entreguei para lá. E depois fui convocada novamente para implantar a 15ª direta. Sim. Né? Então foi um trabalho que eu me sentia muito feliz, me senti muito bem. Eu avaliando, eu acho que eu não fiz um mau trabalho para a época, eu fiz um bom trabalho. Eram 20 municípios. Na época havia o maior sofrimento, era início de ano, porque não existia concurso e vinha o mapazinho do governo para os políticos, deputado fulano, deputado prefeito, sei quem, indicar um ASG, 2 ASG, um professor, 2 professores, e isso era uma guerra. Imagino. Né? Mas mesmo assim a gente conseguiu atravessar e se deu muito bem até o final. Tem uma parte assim, muito importante da sua vida que eu admiro, com relação à parte cultural. Nós sabemos que o ponto-chave hoje da cidade de Pau dos Ferros é a FINECAP. Mas a FINECAP ela teve uma origem, uma pessoa que pensou sobre isso. E me fala exatamente sobre a FECUM, que foi ideia sua. Mesmo antes disso, quando eu era só diretora de NURI, de DIRED, eu sempre fui fascinada por artesanato e por feiras de artesanato, essas feiras de meio de rua, né? E começamos, me lembro que uma vez, numa semana do folclore, a gente fez uma feira grande, dessas de meio de rua, com escolas mesmo. Trazendo escola, se cozinhava na rua, se almoçava na rua, aquele negócio que sempre a gente gostava muito. E isso foi sempre crescendo. E quando eu cheguei à Secretaria de Ação Social, eu entendi de fazer essas feiras maiores. Aí foi quando se chamou bancos, repartições públicas, Receita Federal, tudo que tinha de Estado, de município e da União, a gente chamava para o meio da rua. E graças a Deus tivemos a sorte e a felicidade de todo mundo gostar. Então os bancos colocavam seus estandes, prestavam assistência. A Caixa, o Sebrae, o Denox,
todos esses órgãos foram para o meio da rua. E essa feira agradou tanto que na última que a gente fez, já vinha gente dos municípios. Era só o pessoal chegando com seus carrinhos, puxando seus tamburetezinhos, suas mesinhas, seus negocinhos com bebida e acampando no meio da rua, digamos assim, né? E isso foi muito bom. E quando terminou isso, veio a eleição, que inclusive o meu lado perdeu, né? Perdeu. Aí eu pensava, meu Deus do céu, não acredito que vão acabar com isso não. Porque isso agradava muito. O povo me perguntava, eu digo, bom, eu acredito que não vão acabar não, que aquilo que é bom, que o povo gosta, não se acaba. Então realmente não acabou. Ela era FECUM, que era Feira Cultural dos Municípios. Aí o prefeito transformou em FINECAP, que é uma amplitude maior, né? Englobando já todos os municípios, estados, vizinhos, essa coisa toda. Então ela teve assim uma ampliação. Hoje é o maior evento cultural do estado, né? Nem de Pau do Ferro. Com certeza. Né? E um gerador de emprego e renda que muito nos orgulha pela nossa cultura. Maria, tem um trabalho que eu gosto muito que você realiza com relação à Biamar. Eu mesmo sou testemunha de chegar na sua casa e você está numa máquina de costura, efetuando os enxovaizinhos, os materiais de costura. Isso eu digo como testemunho, mas também como estímulo para trabalhos desse tipo. E fala um pouco sobre o trabalho da Biamar, que você já desenvolve há algum tempo. Em 80, foi criada aqui uma Fundação de Desenvolvimento do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Chamava-se Fundal. E nessa fundação nós colocamos de tudo. Gente fazia rede, gente bordava, gente costurava, gente fazia de tudo. Como a fundação foi criada, feria alguns artigos do Código Civil, e a gente viu que não tinha condições de legalizar, então ela foi extinta e eu criei a Biamar, que é a Associação Beneficente Irmã Ana Maria. Não sei se todo mundo se lembra, mas é uma freira que teve aqui em Pau do Ferro. Demais, a freira lembro. de fora, parecia uma santinha. Ela estava no meio da rua, então foi Irmã Ana Maria. E a gente sempre teve um trabalho lá, a gente tinha um trabalho com gestante que era muito bom. Muito bom, empolgava muito. Eu gosto muito de todo esse trabalho que envolve gente, pessoas carentes que estão precisando, que principalmente quando a gente leva elas para ajudar a executar o trabalho, não é só para entregar o que já está feito. Sabe? Com certeza. Isso assim para mim é tudo. Nós continuamos ainda até hoje com essa associação, estamos lá com um grupo de idosos, estamos pensando em implantar novamente um grupo de gestantes. A gente dá cursos lá o ano todinho. Nunca falta curso, essa porra lá. Eu nunca consegui me distanciar dessa parte. Pois bem, agora vamos falar. Por Maria, a gente passaria aqui uma infinidade de tempo, porque conteúdo e trabalho em números. Mas a política é um fator importante na vida de Maria. Então, Maria mulher, como foi essa entrada na política? Como se deu esse seu envolvimento? Ainda garota em São Miguel, sem ter idade de votar ainda, mas eu já convivia muito em casa de políticos, né? Certo. Meu pai tinha muita amizade na época com Ezequiel Fernandes, com Zé Torquato, com Nivaldo Moreno, que era nosso vizinho, e esse povo todo respirava política. Sim. E eu gostava de estar lá, sempre metida. Vai precisando de um tubo de barbante, quem vai comprar? Eu corria e ia comprar, essas coisas, não sabe? Certo. E eu sempre gostei muito disso. Aí me casei com o Chico, Sim. que pertenceu a uma família muito política aqui na região toda. Verdade. Depois a gente veio para Pau do Ferro, chegando aqui, Lindalva era irmã de Chico, era esposa do doutor Zé Fernando de Melo, que muito tempo liderou a política local. Então, a primeira vez que eu me meti em política mesmo, para valer, foi em 82, na campanha do Zé Fernando de Melo. Certo. Sabe? Certo. Eu me meti, que às vezes chegava e dizia, menino, você vai apanhar nesse meio de rua, menina. Não tem nada não, se eu apanhar foi por você, não valeu a pena. Aí ele começava a rir. Então, dali para cá, aí eu não parei mais. Muito tempo ajudando outros, aí depois me envolvi. Quando foi em 88, eu resolvi me candidatar a vereadora. Tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma vereadora mais votada na época. Sim. Apenas com 324 votos, porque o eleitorado eu acho que era 6.800, nem quanto era mais. Mas eu fui a mais votada e tenho o maior orgulho de dizer que eu não dei um bujão de gás, eu não dei, ninguém me pediu nada. Vamos dar um pequeno intervalo. Já já a gente volta, que Maria vai contar a sua trajetória no Legislativo. Até já, não sai daí.
Estamos de volta aqui com a professora Maria Rego, que traz assim um verdadeiro legado na sua vida para todos nós. Então, gostaria, Maria, que você desse continuidade à sua chegada no Legislativo, exatamente mostrando como foi essa sua votação, que público que você acha que apostou em você como vereadora. Olha, eu acho que eu tive assim, uma votação expressiva, acredito muito que 90% foi de professores. Naquele tempo não tinha urna eletrônica, era aquela chapinha branca e a gente assistia a apuração e todos os meus votos tinham o nome, Maria Rego. Né? Era colocado o nome. E o Legislativo, para mim, acho que foi assim uma escola. Eu sinto um prazer enorme de ter passado por aquela Câmara. Eu fui presidente, inclusive, tive o prazer de ser presidente da Constituinte Municipal. Exatamente, né? é esse assunto. Fui presidente da Câmara e fui presidente da Constituinte Municipal. Na época se requisitava, para eu lhe dizer uma coisa, se procurarem lá nos anais da Câmara, um dos meus primeiros requerimentos, você veja bem, que eu acho hoje que é um atrevimento, porque eu acho que nem chegou lá. Eu fiz um requerimento para a Presidência da República pedindo contorno. Sim. Esse contorno que ainda hoje não foi feito. Isso em 89, acho que foi por 89, né? E assim, muitas e muitas outras coisas. Essa revitalização do 25 de março foi um projeto meu. Eu me lembro que até quem me orientou na época foi Raimundo Figueiredo, que era muito bom nisso, né? Eu me vali dele para ter uma noção assim dessa parte mais agrícola, mais agrária, sei lá, de terra e de água. E então, para mim foi... Eu acho que eu não sei, eu não fui prefeita, tentei 2 vezes, não fui. Certamente não era para ser, não estava escrito na minha vida para ser. Então não fui, mas ser vereador para mim, eu acho que politicamente foi o melhor cargo que eu assumi. Que me deu prazer, que me deu voz, que me deu o que realmente eu precisava na época para encarar de frente à sociedade, os pares, com muito respeito. Era a época que se respeitava muito, oposição e situação, trocavam flepas, como se diz, mas saiu dali, estava tudo bem, ia se tomar um guaraná numa esquina dessa e rir. Foi um período muito, 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 muito bom. Maria, você disse que foi candidata 2 vezes, não foi eleita, mas hoje você tem um filho que é prefeito de Pau dos Mas Ferros. eu fui vice-prefeita 2 vezes, Isso. em campanhas lindas, vitoriosas, Não, isso. campanhas de vitórias grandes, não sabe? Campanhas assim que empolgou Demais. e que ficou gravado na memória das pessoas de Pau dos Ferros. Com Melhor, certeza. eu aqui em Pau dos Ferros perdi 2 eleições. Eu, Maria Rego, perdeu 2 eleições. Mas nunca apoiei um candidato a prefeito em Pau dos Ferros para ele perder. Tá vendo? Até hoje. Pô, Maria... não sei daqui para frente, né? Não, mas até hoje foi assim. Verdade. Então, quando chegou agora a última eleição, me perguntaram, você quer ser novamente candidato a vice? Eu disse, não. A minha cota de vice eu já paguei. Não quero mais, não. Tá Mas certo. e agora? Quem é que o partido vai indicar? A gente tinha o partido, que era o PMDB. Eu disse, eu quero indicar Fabrício. Aí uns acharam que estava certo, outros acharam que estava errado. Eu digo, bom, se algum de vocês que estão aqui achando que eu não estou certo, tiver 36 anos de serviço prestado à política de Pau dos Ferros, tiver passado pela Câmara de Vereadores, tiver sido prefeito, vice-prefeito 2 vezes, tiver sido candidato 2 vezes, disputado a eleição, sim, eu dou o direito de vocês indicarem. Agora, se vocês não têm, vocês tenham santa paciência. Certeza. Porque foi muita luta e muito trabalho e eu sou realizada. Eu preferi, e hoje eu digo assim, foi melhor eu ter perdido aquelas 2 eleições e meu filho ter ganhado uma eleição tão bonita como foi aquela, de 1.800 e poucos votos. Então, politicamente, eu não tenho trauma de nada, eu não tenho raiva de nada. Eu nunca fui um palanque para falar mal de ninguém, para falar mal de cidadão nenhum. Verdade. Mexem comigo, pode mexer, que eu também não me incomodo não, e também nem respondo. Né? Dou silêncio como resposta a muitas coisas aí. E então a vida é essa. Com certeza, a gente sabe da sua conduta elegante e de educadora que é. E por isso que Pau dos Ferros reconheceu, nós sabemos, Maria, que quem convive em Pau dos Ferros sabe da boa administração que Fabrício tem realizado. Eu acredito que você, como mãe,
Gostaria que você falasse um pouco sobre a administração dele, porque você acompanha, de uma certa forma, todo esse processo, e ele também tem a sua índole, que é uma pessoa muito pacífica, muito humilde, que a gente, no dia a dia, tem acesso a ele. Fala um pouco sobre a administração dele. Tá bom, talvez eu seja até meio suspeita, né? Mas o maior orgulho que eu tenho dele é da humildade dele. Verdade. É daquela humildade dele, daquele caráter dele, da correção que ele tem com a coisa pública, do zelo que ele tem com a coisa pública. Então, esse é o maior orgulho que eu tenho dele. Porque Fabrício é uma pessoa muito humilde. Verdade. Ele é um homem muito humilde e ele tem um coração muito bom. Verdade. E ele administra com isso. Nós sabemos das dificuldades enormes que tem se atravessado, talvez de todas as épocas. Esse ano vai ser o mais difícil. Basta ser que a gente vai enfrentando aí praticamente 3 anos de seca, né? Verdade, ele vai pegando 2 problemas de água, problemas de tudo no mundo. Hoje a vigilância é muito grande, o Ministério Público hoje, graças a Deus, ele está presente, ajudando, vigiando, fazendo com que as pessoas não errem por ignorância. Isso é importante, né? Importante. E então eu considero ele, até o momento, um gestor sério, um bom prefeito e com muito carinho pelo povo, muita humildade e muita determinação. A correção acima de tudo. A gente gosta de ser correto, porque se eu lhe der a minha palavra, que vou ficar com você amanhã, eu vou ficar com você. Certeza, não adianta passar nada trator por cima de mim hoje, porque se não tiver me deixado só molhado, eu estou com você. Verdade. Embora no outro dia eu não esteja por razões essas ou aquelas, mas o compromisso foi cumprido. Com certeza. Maria, a gente sabe sua palavra é conhecida. Então, acho que a maior riqueza de um ser humano no processo de caminhada é o registro da palavra. Então, Pau dos Ferros, como você falou de política, eu acho que é bom ver que nas últimas campanhas já sinalizou mesmo que Fabrício está no caminho certo, que ele ganhou com a maioria considerável. Já veio a campanha de governo também, já foi uma maioria que nunca Pau dos Ferros pôde esperar tudo isso. Mas vamos falar agora um pouco sobre a chegada dessa UFESA, do IF, que você é da educação. Então, como você vê toda essa chegada desses núcleos, né, de formação que são bem importantes não só para Pau dos Ferros, para a região toda? Na área da educação, eu também sou muito otimista, porque eu tive a felicidade de criar a primeira escola privada de Pau dos Ferros. Foi o Educandário Imaculada Conceição. Estou aqui de frente para Diogo, que foi nosso aluno. E muitos outros que tem aí, médicos, juízes, muita gente boa já saiu de lá. Meus filhos. Pronto. Então, isso é assim, é muito importante. O IFRN, a UFESA, eu acho que foram verdadeiros milagres que aconteceram aqui nessa região desse semiárido, seca desse jeito, né? Verdade. Porque é bom para o povo, são 2 instituições de muita credibilidade. A região agradece, porque a região comporta muito bem todas as 2, né? Verdade. E quantos filhos de pessoas que não podiam se deslocar daqui estão aí na UFESA, estão no IFRN, que não ia poder fazer o ensino médio de Natal, não sei. Tem muita gente. Então isso foi assim super importante, importantíssimo, e foi um avanço muito grande em pouco tempo. Com certeza. Maria, eu tinha deixado para falar do Educandário exatamente para o final, que eu sei que é seu xodó. Então, todas as manhãs em Pau dos Ferros, quando você quer encontrar Maria Rego, ir no Educandário Imaculada Conceição, que foi exatamente a primeira escola particular do ensino fundamental e médio. Então, aliás, desde a infância, né? Ela começou a existir de verdade em 85. Em 85. Então, daí você avalia o amor, a integração de Maria. Então, toda manhã você pode chegar em Pau dos Ferros, ela está lá no Educandário, acompanhando com Mona Lisa, que é seu braço direito, que faz todo o seu trabalho. As plantas do Educandário é conhecido pelo zelo, porque fale um pouco sobre o Educandário. Aí é com você. Não, muitos anos eu passei distante do Educandário. Sim. Por todas essas outras batalhas, essas lutas externas, eu me distanciei muito de lá. Sim. E isso não foi muito bom para a escola. Claro.
Não é porque eu queira ser Claro, melhor do que não. qualquer pessoa que tenha passado por lá. Mas você sabe, o olho do dono, ele vê mais do que todo mundo. certeza, né? é verdade. Porque na hora que eu entro lá, se tiver uma planta seca, eu vejo que a planta está seca. seca. Se tiver um pé de capim no tronco da planta, eu vou logo arrancando, porque quem vê já vai procurar onde é nos outros cantos Com certeza. que tem para arrancar. E isso é amor mesmo, sabe? Lá é tranquilo, você chega lá essa hora, fica naqueles alpênios, é aquela paz, aquela tranquilidade, olhando aquele mundão. É tanto que, junto com você, criamos uma faculdade, né? Criamos a FAORN. Estamos aí apenas aguardando a portaria para que ela funcione, que vai funcionar com enfermagem e fisioterapia. E, se Deus quiser, nós vamos dar a ela todo empenho e eu espero que ela funcione no segundo semestre. Se Deus Com quiser. toda a esperança no que está feito, nós cumprimos todas as etapas do MEC, fomos aprovadas nas etapas, né? Estamos apenas aguardando lá a publicação dessa portaria. É porque foi ano eleitoral, foi mudança de governo, mesmo sendo o mesmo governo, mudança de ministro, e tudo isso atrasa. Verdade. Maria, é a primeira faculdade da saúde, né? Pioneira também Pioneira na na saúde, saúde. Então, você tem um traço de pioneirismo em tudo que faz. Então, uma desbravadora na educação, quer seja pública, quer seja privada. Então, pelos seus valores, tudo, qual a mensagem que você traz para todos nós, mulheres que estão nos ouvindo, adolescentes que estão, essa mulher que busca o trabalho, para motivá-la, traga a sua mensagem para que elas possam seguir. Coragem, garra, vontade, otimismo para avançar, para lutar, para não desistir do que você está sonhando. Porque o sonho, você não pode desistir dele. Você tem que lutar por ele enquanto vida você tiver. E então não se conquista, não se chega em canto nenhum se não tiver isso aí. E a vontade, eu considero a vontade meio caminho andado, ou talvez mais de meio caminho andado, para qualquer empreendimento, para qualquer sonho que você queira realizar. Você tem que acreditar primeiro em você mesmo. Porque depois que você acredita em você acredita em todos os outros, aí as coisas funcionam. Com certeza. E não é fácil você ser mulher, mãe, dona de casa e o trabalho. Mas associar tudo isso tem que ter uma capacidade muito grande. Maria conseguiu tudo isso. Eu quero lhe dizer que lhe admiro demais, quero registrar em público a minha admiração pelo seu trabalho, em todos os segmentos que você foi guiada, você fez com qualidade. Isso, a sua história está marcada por todas essas coisas bonitas. E a educação é um legado que deixa para uma vida inteira, para toda uma posteridade. Então, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui à TV Metropolitana, é um desafio para todos nós. Entretanto, levar a história da nossa terra, da nossa região, eu acho que é o melhor pagamento que se tem, é você fazer aquilo, desejar o bem e o bom para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a esse grande empreendimento que chegou aqui, a nossa Pau dos Ferros, que é um canal de TV. Isso é sinais dos tempos que crescem, das épocas, não só a UFES e o IFRN, mas chega também um canal de TV. Tudo isso são avanços para essa nossa cidade querida, amada e desejada, quente, torrando, mas aqui é colar uma chuva Pau dos Ferros. Verdade. E eu ainda acredito que a nossa barragem possa pelo menos ficar meia esse ano. Se Deus porque quiser. Não tem nada impossível para Deus. Muito obrigada e estarei sempre à disposição, sempre que Obrigada. precisar. Muito obrigada pela audiência. Gostaríamos de convidá-los a assistir todas as terças-feiras o programa Soraya Vieira pela TV Metropolitano às 14 horas. Mas não pense que acabou por aí não. Tem reprise na quarta-feira às 14h30, quinta-feira às 10 horas, sexta-feira 19h30, sábado às 16h e finalizando no domingo às 10h30 da manhã. Até lá, eu conto com vocês. Um beijão para todos.